Então, nós já sabemos que materiais feitos de ferro são amplamente utilizados em tudo que fazemos, certo? Principalmente aço. E hoje eu vim aqui na rua perguntar para esse dono dessa banca se ele sabe como que pro funcionário da banca, se ele sabe como é que é feito a estrutura da própria banca dele, que é feita de aço, ou suporte para os livros. E eu vou querer saber de você, se você sabe como que é feito. A gente tem uma noção de como que é feito, assim, mas sabe que é muito industrializado, é um processo industrial, mas sem saber, mas não sei não. Sim, você sabe me dizer qual é o processo na indústria? Não, a gente acompanha, a gente vê TV, a gente vê as coisas, fundição, forjamento, essas coisas a gente vê, né? Então tem parte do prensa, né? Então, é parte mecânica, né? Eu acho que tudo envolve mecânica, envolve. Especificamente, eu vou pedir para o Antônio, aqui, o nosso cinegrafista, gravar essa estrutura. Essa estrutura de suporte aqui, que ela é feita, se você reparar, ela só tem soldagem aqui, ó, nesses dobramentos. Não tem soldagem. E esse é o processo que denominamos de estampagem. E é o que a gente vai falar para vocês nesse vídeo. Bom dia! Hoje falaremos de estampagem. Estampagem é um processo mecânico que engloba um conjunto de operações que fazem a chapa plana ganhar uma nova forma geométrica. Essas operações são corte, dobramento, estampagem profunda ou repuxo. Esse tipo de processo geralmente é realizado a frio, ou seja, o material não precisa ser esquentado, ele pode ser dobrado, cortado e estampado na temperatura ambiente. A característica do material que facilita essa dobragem, estampagem e corte é a plasticidade. Nem todo material pode passar pelo processo de estampagem. Geralmente se usa os materiais mais maleáveis, como ligas de baixo teor de carbono, aços inoxidáveis e também, é claro, ligas de alumínio, magnésio e latão 7030. Além do material a ser utilizado no processo, outro fator que se deve levar em consideração é a qualidade da chapa. As propriedades mecânicas, como a dureza e a resistência à tração, são muito importantes na hora da estampagem. Elas são determinadas de acordo com ensaios feitos no material. O processo de corte é onde acontece, como o próprio nome já diz, o corte do material. O processo de corte deve ser feito dentro de padrões de dimensões pré-definidas para que se aproveite o máximo do material e evite sobras. Uma chapa fora dos padrões de medida impede um bom aproveitamento em termos de distribuição e quantidade de peças a serem cortadas. O ideal é obter a menor quantidade de sobras e retalhos que não podem ser aproveitados. Vamos mostrar agora fazer uma demonstração aqui do processo de corte para ficar mais simples o entendimento. Vou usar esse rolo de papel toalha e essa tampinha como se fossem as formas, né? As prendas que vão descer, e a massinha como se fosse a chapa do material. Então a prensa vai descer com o molde em cima da chapa, fazer pressão em cima dela e vai sair. E vai cortar a chapa. E vai ficar no formato em que a chapa desceu. Tem vários tamanhos, né? Porque não é só uma dimensão que eles usam. E vai sendo cortado.
o mais próximo possível um do outro dentro das dimensões que são pré-definidas, para que sobre o menos possível de rebarba que não vai poder ser aproveitada depois, e utilizando sempre a maior parte da peça, evitando as sobras. O dobramento é a operação no qual a peça recortada é conformada com auxílio de estampos de dobramento, que são formados por uma punção e uma matriz montadas em uma prensa hidráulica ou mecânica. Este sofre deformação além de seu limite elástico. O lado externo sofre esforço de tração, se alongando, reduzindo a sua espessura. E o lado interno sofre esforço de compressão. Agora a gente vai fazer uma demonstração de conformação por dobramento. Isso aqui seria a matriz, vem por baixo, uma chapa de metal, é o alumínio, e essa seria a punção. A punção e a matriz são montadas numa prensa, aí seria mais ou menos assim. É colocada a chapa de metal na matriz e logo em seguida vem a punção. Eu estou tirando o excesso aqui, mas na indústria é direto, não tem excesso. E assim sairia uma peça no formato. Dá pausa. Dá pausa. A estampagem profunda é um processo de conformação mecânica, no qual a chapa plana ela passa por esse processo e ela é conformada no formato de um copo. Alguns exemplos de produtos que passam por esse processo de estampagem profunda são panelas, partes da lataria de carro e também refletores. A chapa é fixada, né, entre a matriz e o prensa-chapa, que mantém sobre ela uma pressão constante, e essa pressão ela é colocada a fim de evitar o enrugamento da superfície da peça. Assim como no dobramento, a estampagem profunda também é realizada com auxílio de estampos formados por punção e matriz. Esses são colocados, né, fixados na prensa, seja ela hidráulica ou mecânica. Dependendo da característica do produto, ela pode ser realizada em uma ou mais fases de conformação. Então, pessoal, estou aqui de volta para falar agora um pouco mais na prática, mostrar um pouco para vocês um exemplo bem simples e que ocorre no nosso dia a dia e que muita gente não sabia que poderia ser um processo de estampagem isso, mas que pode ser bem representado assim. Então vamos lá ao experimento. Então, pessoal, o que eu vou usar como exemplo para demonstrar a estampagem é essa torradeira de pão aqui, porque é muito bem representado assim. Quando você coloca o pão aqui, né, ele vai estar plano aqui, e quando você fechar, deixar o determinado tempo, quando terminado o processo, você vai abrir aqui e vai estar com este perfil aqui. Então assim se denomina um bom exemplo para demonstrar a estampagem. Vou mostrar agora para vocês como é que vai ficar.
Então aí a gente vai colocar agora e ver como é que fica. Aqui está o exemplo que vai ser usado, né? Pão, que vai representar a chapa plana, e ao ser colocado aí, ele vai ficar com o formato igual ao da chapa. Então aí, pessoal, terminado aqui o processo. Então vocês podem ver que o pão ficou no mesmo formato da chapa. Então essa é uma forma bem simples e às vezes até as pessoas não devem nem pensar, nossa, uma coisa tão simples assim já se assemelha tanto ao processo de estampagem, né? E é assim que foi feito. Você colocou, como vocês viram no começo, coloquei o pão que estava plano ali. Ao fechar e deixar um determinado tempo, ele ficou com o mesmo formato da chapa aqui da torradeira. Então é isso.